Vamos para um exemplo. Um pesquisador afirma que a média de lixo produzido semanalmente por uma família da cidade A é no máximo 55 quilos, que é a média nacional. 12 famílias dessa cidade foram selecionadas e durante uma semana foi anotada a quantidade de lixo produzido. A média e o desvio padrão dessa amostra foi 60 quilos e 15 quilos, respectivamente. Ao nível de significância de 5%, os dados da amostra mostram evidências para rejeitar a afirmação do pesquisador? Faça o teste de hipótese usando a região crítica e assume que a quantidade de lixo segue uma distribuição aproximadamente normal. Este exemplo ele foi bem específico. Eu quero que faça um teste de hipótese usando apenas a região crítica. Então, não vamos usar o p-valor. A gente lendo o problema, a gente vai perceber que o nível de significância do teste foi especificado, 5%. Eu tenho uma média, eu tenho uma amostra de 12 famílias, né? Famílias que foram selecionadas dessa cidade A. A média da amostra dessas 12 famílias deu 60 quilos, né? Eu fui, em cada uma dessas 12 famílias, foi anotado a quantidade de lixo produzido, foi somado e dividido por 12, achou a média amostral, 60 quilos, aproveitou e calculou o desvio padrão para essa amostra, 15 quilos. Então, pessoal, 15 quilos é o desvio padrão da amostra, tá? Desvio padrão amostral. Bom, então vamos aí fazer o teste de hipótese e vamos seguir os 5 passos. O primeiro passo é formular as hipóteses. Se você ler o problema, né, você vai ver que a afirmação lá de que a média de lixo produzido é no máximo 55 quilos, que é o que o pesquisador quer verificar, ela pode ser traduzida da seguinte maneira: média menor ou igual. Então, no máximo, menor ou igual a 55 quilos. A negação desse valor, né, dessa hipótese, dessa afirmação, o contrário dela vai ser maior. Então, eu tenho aqui duas afirmações. A primeira, média menor ou igual a 55, e a segunda, média maior que 55. Uma delas vai ser a hipótese nula. Vamos sempre começar pela hipótese nula. Qual delas? A hipótese nula é que é a hipótese que tem um sinal de igual. Então, vai ser a primeira. Então, essa primeira aqui, média menor ou igual a 55 kg, vai para a hipótese nula, e a outra, média maior que 55 kg, vai para a hipótese alternativa. Então, nós formulamos as hipóteses. Observa que o sinal aqui na alternativa é de maior. Então, nós chamamos isso de teste unicaudal direito, ou unilateral direito. Bom, pessoal, eu posso escrever as hipóteses dessa maneira, eu posso, através de símbolos matemáticos, de números, né? Ou posso escrever mesmo, né? Na hipótese nula, posso escrever a média no máximo 55 quilos. No máximo 55 quilos. E na alternativa, a média maior que 55 quilos. Isso também está certo. O próximo passo é você especificar o nível de significância do teste. É aquele nível de erro aceitável, né? E, segundo o enunciado do problema, esse nível é de 5%. Eu coloquei essa tabelinha para mostrar para vocês por que eu escolhi o teste T. Por que foi escolhido o teste T? Por quê? Porque a amostra é pequena, apenas 12 famílias, menor que 30. E, além do mais, eu estou usando o desvio padrão da população. Veja só, eu tenho uma amostra pequena, menor que 30, no nosso caso são 12, e além disso, o que eu tenho lá, o desvio padrão de 15, é o desvio padrão da amostra. Então, eu só posso usar a tabela T. Tá? Quando é esse caso, gente, tabela T, eu tenho que verificar, sei lá, de que maneira eu vou fazer isso, né? Sei lá, fazer um histograma ou usar um teste específico, eu tenho que verificar se os meus dados seguem a distribuição normal. Tá? Isso é meio que obrigatório, né? Quando a amostra é pequena e você estiver usando o desvio padrão da amostra, a gente pede, né, para você validar o teste, para você verificar se os dados seguem a distribuição normal. Porque se não seguir, gente, nós estamos numa situação muito complicada. Eu tenho uma amostra pequena, eu estou usando o desvio padrão da amostra e, para piorar, a minha amostra vem de uma população que não segue a distribuição normal. Então, como é que a gente resolve isso? Bom, existe teste específico para isso.
São os testes não paramétricos, que a gente vai ver mais para frente. Então, nesse caso, a gente vai usar a estatística T, tá? Por isso nós chamamos de teste T. Eu gosto de chamar de segundo caso, né? Seguindo as etapas, o terceiro passo é você calcular a estatística de teste. Os dados da minha amostra são esses. Eu tenho uma amostra de tamanho 12 famílias, a média da amostra 60 quilos, o desvio padrão do peso dessa amostra deu 15 quilos. Como eu estou trabalhando com média, o tamanho da amostra é pequeno, eu estou usando o desvio padrão da amostra, então o teste T é o teste adequado. Então, jogando na fórmula, então, vai ser x barra menos a média hipotética, que é 55 quilos, né? Dividido pelo desvio padrão da amostra sobre raiz quadrada de n, substituindo esses valores, né, vai dar mais 1,15. O que significa? Significa o seguinte, a média da cidade, ela está 1,15 quilo, aliás, 1,15 desvio padrão acima da média nacional. Essa estatística de teste padronizada de 1,15, eu vou usar ela para ver se eu posso ou não rejeitar a hipótese nula. Então, para saber se eu posso ou não rejeitar a hipótese nula, eu preciso de um critério, de uma regra de decisão. E aqui a gente vai usar a regra baseada na região crítica. Como o teste é unicaudal direito, né, a região crítica é de estar lá do lado direito da minha distribuição T. Então, a minha região crítica vai ser os valores da minha estatística de teste, T calculado, que são maiores ou iguais a mais um valor crítico. E esse valor crítico é 1,796. De onde é que veio esse 1,796? Veio da tabela T, né? Usando 11 graus de liberdade, que é 12 menos 1, que é o tamanho da amostra menos 1, e usando o alfa, que é o nível de significância de 5%. Então, agora eu vou mostrar para vocês o desenho da minha região crítica. Tá? Esse 1,796, tá? Essa fronteira aqui da região vermelha para a região branca, tá? 1,796. Essa região aqui colorida de vermelho é a região de rejeição, é a região crítica. A minha estatística de teste, que deu 1,15, que nós calculamos no terceiro passo, ela está fora da região de rejeição. Então, se ela está fora da região de rejeição, a hipótese nula não pode ser rejeitada. Ela só iria ser rejeitada se a estatística de teste caísse dentro dessa região de crítica, dentro dessa região vermelha. Só se ela fosse maior que 1,796, que não é nosso caso, né? Vocês estão percebendo que a região crítica, a região de rejeição, essa região colorida de vermelho, está do lado direito da cauda? Por isso que é chamado teste unicaudal direito, porque minha região crítica está do lado direito da minha distribuição. Então, veja só, a conclusão é não rejeitar a hipótese nula. Tá? O próximo passo, o quinto e último passo, é você concluir dentro do contexto, né? Então, com o nível de significância 5%, há evidências para não rejeitar a hipótese nula. Portanto, a média de lixo produzido pelas famílias da cidade A não é maior que a média nacional de 55 quilos. Então, é essa a conclusão que eu tive, né? Que nós tivemos aqui. Apesar da cidade A, a média da amostra ter dado 60 quilos, esses 5 quilos a mais não foi uma diferença significativa, né? Em outras palavras, a média da cidade é igual à média do país, né? A média nacional. Pelo menos os dados me mostram isso. Há evidência para eu acreditar nisso. Então, como que foi obtido o valor 1,796? Eu tenho que ir na tabela T, né? A tabela T, a primeira coluna é o grau de liberdade, que é o N-1. Então, eu vou na tabela T, localizo lá o 11 grau de liberdade. Depois eu vou lá na primeira linha, que tem as áreas na cauda direita, eu localizo o 5%. Então, vou partir agora de fora para dentro, eu vou localizar 1,796. Esse é o valor crítico. Tá? Aqui um resumo, né, do problema. As hipóteses. A média menor da cidade A é menor ou igual a 55, que é a média nacional, versus a média na cidade A é maior que 55 kg. É um teste unicaudal direito. O alfa especificado 5%. A estatística de teste calculado 1,15. A região crítica foi a regra de decisão que nós escolhemos, né?
Ele é formado pelos valores da minha estatística de teste maiores ou iguais a 1,796, que foi localizado na tabela T, com grau de liberdade de 11 e alfa de 5%. Como a estatística de teste 1,15 está fora da região crítica, né, porque ele não é maior que 1,796, de fato ele é menor, então não podemos rejeitar a hipótese nula. Conclusão, né, com alfa de 5%, há evidência para não rejeitar a hipótese nula, portanto, a média de lixo produzido pela cidade, pelas famílias da cidade A, não é maior que a média nacional de 55 quilos. Tá? Pessoal, na região crítica, aqui eu escrevi a região crítica, mas no passo, né, logo atrás, no slide logo atrás, vocês perceberam que eu fiz um desenho. Então, eu sempre sugiro que vocês façam um desenho. Fica muito mais fácil você localizar a sua estatística de teste, se está dentro ou está fora da região crítica. Mais um exemplo, um programa para emagrecimento afirma que os participantes do programa perdem, em média, pelo menos 5,5 kg após um mês. Uma associação médica seleciona uma amostra de 8 participantes do programa e registra a perda do peso depois de um mês. Os valores estão logo a seguir. Assumindo que as perdas seguem a distribuição normal, há evidência para rejeitar a afirmação do programa ao nível de significância de 1%, use o p-valor como critério de rejeição. Este exemplo está bem específico, que ele pede para usar o p-valor. Eu já tenho uma amostra aqui de 8 pesos perdidos de cada um dos participantes, né? Esse aqui perdeu 5,5 kg, o segundo perdeu, ele perdeu 6 quilos, né? O terceiro 3,5 kg e o último perdeu 4,8 kg. Será que, com base nesses dados, eu posso dizer que pelo menos 5,5 kg é a média de peso perdido para quem participa desse programa? Eu quero testar essa hipótese ao nível de 1% de significância. Os dados que eu tenho apenas de 8, amostra de 8 participantes, e os dados seguem a distribuição normal. Então, essas informações que nós temos. Então, seguindo a ideia do teste de hipótese, de seguir as 5 etapas, a primeira é formular as hipóteses. Então, quando a afirmação, em média, perdem pelo menos 5,5 kg, que é do programa, né, ela pode ser escrita, né, traduzida como mi maior ou igual a 5,5. Então, pelo menos, gente, é no mínimo, viu? Pelo menos 5,5 é no mínimo 5,5. É maior ou igual a 5,5. E o complemento dessa afirmação, a negação dele, vai ser a média menor do que 5,5. Então, das duas afirmações que nós temos aqui em frente, qual delas vai ser a hipótese nula? Vocês não podem esquecer, a hipótese nula é sempre formulada usando o sinal de igualdade. Então, das duas que nós temos aqui, a primeira, mi maior ou igual a 5,5, vai ser minha hipótese nula. E, por consequência, a outra vai ser a alternativa. Pelo fato na alternativa ter o sinal de menor, então esse teste é chamado teste unilateral esquerdo, unicaudal esquerdo. Eu posso escrever as hipóteses também, em vez de colocar símbolos matemáticos, né, eu posso escrever a hipótese nula, peso médio perdido é no mínimo 5,5, alternativo, peso médio perdido é menor que 5,5 kg. O próximo passo no teste de hipótese é você especificar o nível de significância do teste, que o problema informou em 1%, 0,01. O teste que a gente vai usar é o teste T, tá? Baseado na tabela T, de Student. Esse teste, para eu realizar esse teste, eu preciso da média da amostra e do desvio padrão da amostra. O problema não me deu a média calculada, não me deu o desvio padrão da amostra calculada, mas me deu a amostra. Então, eu posso calcular a média da amostra e o desvio padrão da amostra. A média da amostra é simplesmente você somar os valores e dividir por 8. Vai dar 4,93. E o desvio padrão, né, você vai pegar cada valor da amostra, subtrair a média, 4,93, elevar ao quadrado essas diferenças, né, e somar todas esses quadrados da diferença e dividir por 7, que é o n-1.
Isso deu 0,776. Pessoal, não esquecem do quadrado não, viu? Se ignorar o quadrado aqui, vocês vão achar um desvio padrão próximo de zero, ou se não for exatamente zero. Agora sim, nós temos a média da amostra e o desvio padrão da amostra, nós podemos calcular a nossa estatística de teste. A média 4,93, o tamanho da amostra 8, o desvio padrão amostral 0,776 kg. As hipóteses que nós estamos trabalhando, elas se referem à média, o tamanho da amostra é apenas 8, é uma amostra pequena, estamos usando o desvio padrão amostral, o S, então o teste T é o teste que a gente tem que escolher. A estatística de teste, o resultado dela, né, a estatística padronizada, é só substituir os valores, né, x barra menos μ sobre S dividido por raiz quadrada de N, isso dá menos 2,08. Significa o quê? Significa que a média da nossa amostra está a 2,08 desvios padrão abaixo do valor hipotético, 5,5. O próximo passo é você usar a regra de decisão baseada no p-valor, porque o p-valor foi o que nós escolhemos, né? Foi escolhido pelo problema. Como o teste é unilateral esquerdo, a gente viu isso pelo sinal da alternativa, então o p-valor vai ser a área à esquerda da estatística de teste. Então eu tenho que ir lá na tabela T, localizar a minha estatística de teste e esse 2,08 e tentar encontrar lá o p-valor. A tabela T é uma tabela limitada, não tem todas as probabilidades que você quer. Então a gente vai ter que pelo menos aproximar. Fazendo essa aproximação, o que eu posso dizer, o que nós podemos dizer, que o p-valor está entre 3,5% e 4%. Tá? Então você vai na tabela T, com 7 graus de liberdade, tenta localizar esse 2,08. Você não vai encontrar esse 2,08, mas o mais próximo que eu tenho, ele está entre 3,5% e 4%. Tudo bem que eu não sei o valor exato do p-valor, mas há de concordar comigo que já sei que é maior do que 1%. Então, como o p-valor for maior que o alfa de 1%, nós não podemos rejeitar a hipótese nula. Tá? Mesmo eu não sabendo qual o valor exato do p-valor, mas eu sei que é maior do que 1, porque no mínimo é 3,5 o p-valor. Tá? Próximo passo, então, é a conclusão. Com o nível de significância de 1%, os dados não mostram evidência para rejeitar a afirmação do programa de que o peso médio, de que o peso perdido seja no mínimo 5,5 kg, em média. Faltou escrever aqui, né? O peso médio perdido seja no mínimo 5,5 kg. Como foi obtido o p-valor? Esse p-valor foi obtido usando a tabela T. Então, eu tenho que ir lá na tabela T, com 7 graus de liberdade, né? Eu tenho que localizar lá na primeira coluna os 7 graus de liberdade. Eu pego essa linha de 7 graus de liberdade, em 7 graus de liberdade, nessa linha eu vou tentar localizar a minha estatística de teste, que é 2,08. Eu não tenho esse valor exato, 2,08, mas eu percebo que ele vai estar entre 2,046 e 2,136. Então, o meu p-valor ele está entre 3,5% e 4%. Foi o que a gente já encontrou, né? Que, apesar de não saber exatamente o valor, mas já sei que é maior do que 1%. Então, um resumo aqui do exercício, né? As hipóteses anula H0, μ maior ou igual a 5,5 kg versus H1, μ menor que 5,5 kg. Teste unilateral esquerdo, o nível de significância 5%, estatística de teste menos 2,08, p-valor, que foi a regra que nós decidimos, é a área esquerda de menos 2,08, está entre 3,5 e 4, o p-valor foi maior que 1%, então nós não rejeitamos, conclusão final, né, com o nível de significância de 1%, não há evidência para rejeitar a afirmação do programa de que o peso médio perdido seja no mínimo 5,5 kg. Faltou colocar a média aqui de novo, né?
Então, o programa, ele a princípio está afirmando corretamente, ele espera do mínimo 5,5 quilos. Alguns comentários, né? O p-valor, ele só pode ser comparado com o alfa, com o nível de significância do teste. Ele nunca pode ser comparado com a estatística de teste e nem com a região crítica. Tá? Por isso que o critério é esse. Se o p-valor for menor ou igual a alfa, a hipótese nula deve ser rejeitada. Caso contrário, você não rejeita. A estatística de teste, ela sempre vai ser comparada com a região crítica. Eu vou verificar se a minha estatística de teste, se ela está dentro ou fora da região crítica. Se ela estiver dentro da região crítica, então a hipótese nula pode ser rejeitada. Caso contrário, ela não é rejeitada. A estatística de teste nunca pode ser comparado com o nível de significância em si, tá? Com 1%, com 5%, e tampouco com p-valor. Tá? Ele sempre é comparado com a região crítica. Bom, pessoal, agradeço, espero ver vocês na próxima videoaula.